Superação, como a gente dá a volta por cima, mesmo quando parece impossível. Sabe quando a vida parece aquele videogame que você só apanha, perde todas as vidas e ainda ouve a musiquinha de Game Over? Pois é, todo mundo já passou, ou vai passar, por isso. Só que tem uma diferença entre a gente e o jogo. Na vida, dá pra continuar jogando mesmo sem entender direito as regras, e é aí que entra a tal da superação. Primeiro, vamos combinar: superar não é fácil. Não é aquela cena de filme, que a pessoa acorda motivada, corre na praia e de repente tá tudo resolvido. Na real, muitas vezes superar é um processo lento, meio bagunçado, e cheio de momentos em que você pensa: cara, será que eu vou conseguir mesmo? Mas sabe o que é curioso? Quase sempre, quando você olha para trás, percebe que conseguiu mais do que imaginava. Todo mundo tem uma história. Talvez você já tenha ouvido aquela frase: cada pessoa carrega uma batalha que ninguém vê. Parece clichê, mas é verdade. Tem gente superando a perda de alguém, outros enfrentando dificuldades financeiras, problemas de saúde, ou até lutas internas, como ansiedade, insegurança, medo de fracassar. E por que é importante lembrar disso? Porque, muitas vezes, a gente se compara demais. Vê a vida perfeita dos outros no Instagram e pensa: poxa, só eu que tô travado aqui? A verdade é que ninguém posta boleto atrasado, crise de choro ou ataque de insegurança. Superar também é entender que a gente não precisa viver competindo com a versão editada da vida dos outros. O segredo, que não é tão segredo assim, a superação, no fundo, tem 3 pilares: aceitar, agir e persistir. 1. Aceitar não significa se conformar, mas reconhecer que o problema existe. É quando a gente para de fingir que tá tudo bem e admite: ok, eu preciso lidar com isso. É o primeiro passo para mudar qualquer coisa. 2. Agir é onde a maioria trava, porque agir dá medo. Envolve sair da zona de conforto, tentar algo novo, pedir ajuda. Às vezes é mudar um hábito, procurar terapia, começar um curso, ou até ter aquela conversa difícil. 3. Persistir. Aqui vem o verdadeiro teste. Persistir é continuar mesmo quando nada parece mudar. É como treinar para uma maratona. Os primeiros dias doem, depois melhora, mas sempre tem uma subida no caminho. Superação não é linear. A galera pensa que superar algo é tipo uma linha reta. Você começa triste, depois melhora, melhora mais e pronto, final feliz. Mas, na prática, é uma montanha russa. Tem dia que você acha que resolveu tudo, e no outro parece que voltou à estaca zero. Isso é normal. Cada tropeço ensina alguma coisa e, mesmo caindo, você não volta para o mesmo ponto, você volta mais experiente. Pequenas vitórias contam, e muito, quando falamos de superação, muita gente pensa em grandes mudanças: trocar de carreira, correr uma maratona, mudar de cidade. Mas às vezes a maior vitória do dia é levantar da cama, tomar um banho e enfrentar uma segunda-feira difícil. E tá tudo bem. O que importa não é o tamanho da vitória, mas o movimento. Inspirar e ser inspirado. Sabe quando você ouve a história de alguém e pensa: se essa pessoa conseguiu, eu também posso? Pois é, a inspiração é uma ferramenta poderosa. Mas mais do que admirar histórias, a gente precisa entender que a nossa própria jornada pode inspirar outras pessoas também. Às vezes, a forma como você se levanta pode ser exatamente o que alguém precisava ver para não desistir. E se eu cair de novo? Você vai. Todos nós vamos. A diferença é que, cada vez que a gente cai e se levanta, fica mais forte. Superação não é sobre nunca mais falhar, e sim sobre entender que cada queda é parte do processo de se tornar alguém mais resiliente. Conclusão: o jogo continua. Então, se hoje você sente que tá difícil, que as coisas não fazem sentido, que parece que o chefe final do seu jogo tá impossível de derrotar, respira. Ninguém supera tudo de um dia pro outro. Mas cada passo, por menor que seja, é um avanço. E lembra, o objetivo não é sair imbatível, mas aprender a continuar jogando. A vida não tem botão de pause, mas sempre tem como tentar de novo. E quem sabe, com cada tentativa, você descobre que é mais forte do que imaginava. Quem nunca, né?
Todo mundo já teve que enfrentar alguma situação que parecia impossível de superar. Pode ser um término que doeu demais, a perda de alguém querido, aquela fase em que o dinheiro não dava para nada, uma doença inesperada, uma decepção com alguém que a gente confiava, ou até uma luta interna, tipo lidar com a própria ansiedade ou FAO e, sinceramente, na hora, sempre parece que a gente não vai dar conta. Parece que o mundo. Quem nunca passou por um momento em que tudo parece desmoronar? Aqueles dias em que você acorda e sente que o peso do mundo tá inteiro nas suas costas. Parece que o ar fica pesado, que as cores ao redor perdem um pouco do brilho, e a pergunta que mais ecoa na cabeça é: será que eu vou conseguir? Se você já passou por isso, ou talvez esteja passando agora, eu quero te dizer uma coisa de cara: você não está sozinho. Todo ser humano, em algum momento da vida, enfrenta algo que parece maior do que pode suportar. E é justamente nesses momentos que a gente descobre do que é feito. 1. Superar não é ser forte o tempo todo. Muita gente acha que superar é acordar motivado todos os dias, com um sorriso no rosto, como se nada tivesse acontecido. Mas a verdade é que superar tem muito mais a ver com coragem de continuar mesmo nos dias em que você só queria desistir. Superação é permitir-se chorar, sentir, se frustrar, mas ainda assim, levantar e dar mais um passo. Mesmo que seja um passo pequeno. Mesmo que seja arrastado. Porque cada passo, por menor que pareça, te leva para mais longe do buraco onde você estava. 2. Aceitar é o primeiro passo. Às vezes, a gente passa tanto tempo lutando contra o que aconteceu que não sobra energia para seguir em frente. Quer um exemplo? Quando a vida dá uma virada que a gente não pediu, uma perda, uma rejeição, um fracasso, é natural querer entender por quê. Mas a real é que algumas coisas simplesmente não têm resposta. Aceitar não é concordar, não é achar justo, e muito menos esquecer. É só parar de gastar energia tentando mudar algo que não pode ser mudado, e começar a focar em como você pode seguir daqui para frente. 3. Pequenos passos salvam vidas. Muita gente desiste porque olha para o tamanho da montanha e pensa: eu nunca vou conseguir subir isso. Mas ninguém precisa chegar ao topo de uma vez. O que você precisa é dar o próximo passo. Só isso. Se hoje tá difícil até levantar da cama, que o passo seja só esse: levantar e tomar um banho. Se tá difícil sair de casa, que seja abrir a janela e respirar fundo. Se tá difícil acreditar em você, que seja escrever num papel uma coisa boa sobre si mesmo, por menor que pareça. Esses pequenos movimentos são como sementes. Você planta hoje e, sem perceber, amanhã começa a florescer. 4. A dor também ensina. Por mais estranho que pareça, muitas das coisas que mais doem acabam nos transformando em pessoas mais fortes e profundas. Não porque o sofrimento é bom, mas porque ele nos obriga a olhar para dentro, a descobrir forças e talentos que estavam adormecidos. Talvez a queda que você levou te ensine a ser mais empático com os outros. Talvez a perda te ensine a valorizar o presente. Talvez o fracasso te empurre a descobrir uma nova versão de você, que você nem sabia que existia. Superação não é sobre esquecer o que aconteceu, mas sobre transformar a dor em combustível para seguir em frente. 5. Você não precisa fazer isso sozinho. Muitas vezes, a gente carrega o peso sozinho porque acha que pedir ajuda é sinal de fraqueza. Mas pedir ajuda é, na verdade, um dos maiores sinais de coragem. Seja conversar com um amigo, procurar terapia, se abrir com a família ou encontrar apoio em grupos, dividir a carga torna o caminho mais leve. Ninguém precisa ser herói o tempo todo. Às vezes, só precisamos de alguém para lembrar que não estamos sozinhos nessa jornada. 6. O tempo é um aliado, mesmo quando parece um inimigo. Quando a dor é grande, cada minuto parece eterno. A gente pensa: eu nunca vou sair dessa. Mas, aos poucos, quase sem perceber, o tempo vai colocando as coisas no lugar. O que hoje é um grito vira um sussurro. O que hoje parece insuportável, amanhã se torna só uma cicatriz, e cicatrizes não doem para sempre, mas contam histórias. Superar é confiar que o tempo, somado aos seus esforços, vai te levar para um lugar diferente. Talvez não onde você queria estar, mas para onde você precisa estar para recomeçar. 7. Recomeçar não é fracasso.
Muita gente vê o recomeço como sinal de que falhou. Mas, na verdade, recomeçar é uma das maiores provas de força que alguém pode dar. Porque continuar de onde está confortável é fácil. Difícil mesmo é começar de novo, sabendo que pode doer, que pode ser incerto, mas que ainda assim vale a pena tentar. O conselho final: não desista de você. Eu não sei qual é a luta que você enfrenta hoje. Talvez seja silenciosa, talvez ninguém ao seu redor perceba. Mas eu sei que você já sobreviveu a dias que achava impossíveis. E isso significa que, mesmo sem perceber, você já tem uma força incrível dentro de você. Superar não é sobre apagar a dor, mas sobre construir uma vida onde ela não te controla mais. É sobre olhar para trás e dizer: eu passei por isso, e mesmo assim continuo aqui.